Justiça autoriza pedido do Botafogo, da SAF Botafogo, para entrar no regime de recuperação judicial. E você vai me perguntar, Rafael, isso é bom pro Botafogo? Olha, a questão nem é essa. Sabe por quê? Porque a SAF Botafogo, que hoje ainda é comandada por John Textor, que é quem ainda controla ali por liminar a SAF, né, do Botafogo, fez esse pedido não porque é a decisão ideal para agora. Ela até ajuda a pausar algumas cobranças e tudo mais, mas teremos aí a Assembleia Geral segunda-feira, então decisões poderão ser tomadas a partir de segunda-feira. Mas essa decisão, essa medida, foi tomada muito mais com um pensamento em prol de beneficiar o John Textor do que beneficiar o Botafogo, porque com essa medida o Botafogo tem aí 60 dias, o técnico tem 60 dias que ele não pode ser aí tirado. Ele ganha um respiro de 60 dias para se manter no poder do Botafogo. E lógico, entre outras coisas, as execuções, medidas judiciais e cobranças e tal também são pausadas nesse período. Ele fez isso aí para se autopreservar por mais tempo no Botafogo, no comando do Botafogo, sabendo que depois daquele fiasco que foi a primeira assembleia, né, que só ele e um cara, um advogado da Ares, da Eagle e da Kang juntos apareceu esse único advogado. Depois desse fiasco, ficou claro que na próxima Assembleia Geral, segunda-feira que vem, ele vai ser limado. Então, sempre ele tomando decisões para salvar o próprio rabo. Vamos aí ver o Seleção Sport TV, tá um corte bem grande desse programa, fazendo um apanhadão, tanto da parte esportiva, Botafogo ganhando da Chapecoense, quanto da parte, né, administrativa, judicial, embrólios de bastidores e tudo mais, entre SAF, Eagle, Cork Gully, Michele Kang, Textor, Associativo, etc. Vamos ver aí esse corte que a gente fez, depois a gente troca uma ideia. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem YouTube Shop, camisa em promoção, né? Queima de estoque de camisa Botafogo da Reebok para vocês. E comprando por aqui, você ajuda o canal com comissão, tá? Bora pro vídeo e depois a gente volta. Quem também martelou, mas só foi soltar o grito da vitória no fim do jogo ontem como mandante foi o Botafogo. Enfrentando um time de Série A menos, que é a Chape. Tem time de Série A mais, Série A B mais, a Chape hoje... O campeonato lá da última... É que curioso, né? Sentimentos distintos. Quando terminou o jogo no Newton Santos, a torcida celebrava 1-0, um gol marcado aos 46 ali, 1-0 e a torcida celebrando. Horas depois, na cidade de São Paulo, 1-0, assim como o São Paulo, o Botafogo jogou bem, poderia ter vencido demais, e a torcida em confronto com o seu técnico. É porque é da maneira como termina, né, Paulinho? É. São Paulo fez o gol muito cedo e depois jogou e a bola não entrou E mais. terminou perdendo o pênalti, né? Exatamente. E O aí... Botafogo sofreu para fazer, sofreu aquela angústia no estádio e sai o gol no finalzinho. Aí veio o alívio. E aí celebra, obviamente. Botafogo muito... Nenhum deles matou o confronto segue bem aberto. E acho que até por isso, assim, a gente falou um pouco de insatisfação dos torcedores e tudo mais, é muito difícil você jogar no Alfredo Jaconi por parte do São Paulo, e é difícil você jogar em Chapecó também. O Botafogo acabou de vir de uma goleada em cima da Chapecoense, é bem verdade, no final de semana. Mas a Copa do Brasil, ela é um outro torneio. É outro perfil. E isso ficou muito evidente no jogo de ontem. Bem verdade que o Botafogo perdeu algumas oportunidades, foi o time que martelou, incomodou, propôs jogo, a Chapecoense durante 90 minutos, a Chapecoense teve uma aplicação tática muito grande defensiva. E estava jogando por uma bola. E chegou a ter a oportunidade... O Enio mandou na trave. Que o Enio, exato, que o Enio acabou teve uma perdendo. bola aí no primeiro tempo que ele domina dentro da pequena área e chuta por cima. Sozinho. Exato. Mas no final das contas, assim, não tem justiça no futebol, né? Não tem. A gente já sabe que não tem. Futebol é igual só que o Botafogo propôs tanto o jogo, incomodou tanto, assim, a Chapecoense, que o gol realmente parecia estar encaminhado. Essa bola aí, ó. Teve essa daí, que teve um desviozinho e bateu na trave. E teve uma outra oportunidade Agora, que ele perdeu embaixo da trave sozinho, sem ninguém. Tem essa jogada que o Léo, goleiro da Chapecoense, defende. Aí o Edenilson, que está passando por uma boa fase no Botafogo. Foi pedido ontem, né? A torcida gritou o nome dele. Gritou o nome do Edenilson. E no final vem essa jogada que eu entendo que o Vitinho pode tentar ampliar até o próprio repertório, que é isso, ó. Parte para cima, o drible. E aí o Alex Telles... De lateral para lateral. De lateral para lateral, e o Alex Telles faz o seu... O Danilo ainda dá uma... Calma, não, ele vai... Para mim, quando você vai em direção à linha de fundo
e dar esse tipo de cruzamento, para o marcador é muito mais complicado, porque ele está num movimento de corpo diferentemente do que quem ataca. Agora, deu para notar, não sei se vocês vão concordar, André, Roger Belli, muitas transformações nessa equipe do Botafogo. Transformações individuais. O ceifador Martim Anselmi, na sua... Todo ceifador, o que ele faz? Ele ceifa, né? Achei que ele ia falar do centroavante. Henrique Dourado. Eu noto que o trabalho do Ceifador, Martim falei, Anselmi não conta assim com a rapaz, sua predileção. Henrique Dourado tá jogando aonde? Zero, porque ele foi o Textor, que a gente vai falar daqui a pouco, imagino, é aquele cara muito esperto, né? As consequências dessa esperteza o Botafogo está pagando. E certamente o Martim Anselmo também não é bobo. Ele chegou e disse, não, eu jogo para frente, eu faço... Meu jogo é um jogo... Vertical. Enfim, Botafogo é isso Way, mesmo. E aí o cara gostou, contratou. E aí o Martim Anselmo foi um cara que botou o Montoro para marcar lateral. Onde foi a primeira vez que nessa temporada que o Montoro recebeu a maioria das bolas de frente. Está aqui alguém que passou a vida pensando o seguinte, o técnico que me bota para receber bola de costa para o campo do adversário não sabe nada. Não sabe rigorosamente nada. Eu vou fazer, mas durante o jogo eu vou mudar e depois ele que se dane. A mesma coisa ontem. Você teve um Montoro rendendo muito mais. Você teve, inclusive, no segundo tempo, o autor do gol, ele entra no segundo tempo, o Alex Telles. Para mim, ele é um jogador que combina duas coisas que eu acho fundamental em qualquer tipo de atividade. Ele tem talento, mas ele tem caráter. Porque você pode muitas vezes ser talentoso e não ter caráter algum. Uma coisa vai impactar na outra. Ele não, é um jogador de caráter. Aliás, o Botafogo tem vários jogadores Fazer de uma caráter. consulta a vocês. Vocês acham o Alexandro tão superior... Foram os dois laterais esquerdos da última Copa. É. Vocês acham o Alexandre tão superior assim ao Alex Telles para ser quase vaga cativa na seleção e o Telles ser sequer cogitado para a seleção? Não acho. Eu também não acho. Não acho. Eu acho de níveis parecidos. Aí, assim, o O Alexandre Telles, tem um... o Telles, inclusive, chega à frente com mais qualidade. Ah, não, isso Eu sem não dúvida. acho. Com Eu só acho certeza. que Ah, um joga num clube estável, E o outro que é o pro- Flamengo, um clube pautado pela estabilidade do ponto de vista administrativo e extremamente competitivo. O clube é estável, mas o Alexandre Alexandre não não. tem nada Não, de estabilidade. não, mas- E eu não estou falando tecnicamente, estou falando Não, em não. relação Física, às né? lesões. Para mim, o Telles, o Alex Telles, ele tem uma participação ofensiva muito mais constante e produtiva E, ó, do que o Alex. nada contra o Alexandre, acho um belíssimo jogador, belíssimo. E quando teve condição de jogar na seleção, foi bem com o Ancelotti. É só porque o Telles não foi cogitado, assim, não virou uma opção. E eu acho que eles têm níveis, não é um abismo, assim, de um ter vaga garantida e o outro sequer ser E cogitado. eu diria para você, que não sei se a mesa vai concordar, que eu considero ambos superiores como jogadores ao Douglas. Sem dúvida, também. Você também acha? Acho que o Douglas é um lateral muito... Correto. Correto, é isso. Para mim, Você pouco sabe brilho, mas com o muita vai correção. entregar ali. tanto o Alexandre quanto o Alex Telles estão à frente do Douglas. Acho que são laterais com uma... Mas o Alex, só para... Qual deles? O Sandro ou o Telles? Não, o Telles, eu acho que fisicamente também ele tem sofrido, ele também não aguenta Também, jogar em também, sequência. como o Alexandre. Ele sai muitas Também. vezes durante as partidas. Também. Ano passado, o Cuiabano jogou até com mais frequência que ele, num nível físico melhor, mas que o Telles tem uma condição técnica absurda, de leitura de jogo. E personalidade para ser líder. Óbvio. acho que- Não É um dos caras afina que em não momentos se esconde decisivos. desse Não se Botafogo, esconde, né? é isso. Cara, Mas, dentro daquilo que o Ancelotti tem batido, volto a dizer, da questão física, é um jogador que também sofre um pouquinho. Não estou nem falando em lesões, estou falando em sequência de jogos. Você vê que ontem ele estava no banco. Por quê? porque tinha dentro jogado de uma... contra o Racing e tinha jogado contra a Chapecoense. Porque dentro de uma leitura Sim. física dele, hoje ele é já um jogador que não consegue jogar com Ó, tanta frequência assim. O Alex Telles disputou 20 jogos nesse ano e o Alexandre 15. Então, assim, o Alex Telles esteve mais presente em campo esse ano do que o Alexandre. E eu acho que o Telles não machucou. Não, o Telles é sempre poupado, mas ele não tem lesão. Ele segura em determinados jogos, fica fora de outros, fica no banco em alguns, mas lesão ele não Agora, tem. percebe-se, indo para o jogo, André, uma transformação de postura e organização dessa equipe. Foi o primeiro jogo no ano em que o Botafogo não sofreu gol. O Botafogo tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro e o ataque mais positivo. Mas isso é um mais bem acabado exemplo do desequilíbrio de uma equipe, né? Porque você pode ter a defesa mais vazada, o ataque mais positivo, mas a tua pontuação lá em cima, você fala, ó, Tá valendo. é isso Ou mesmo. seja, o Tô ganhando Botafogo de meio que 5 a 4, jogou no né? lixo a Libertadores. Hein?
com o trabalho do Martin Anselmi? Jogou no lixo a Libertadores. O Martin Não era tão difícil conseguir uma vaga na Libertadores. O Martin Anselmi me parece uma pessoa que não consegue ter a sensibilidade de entender o ambiente que você está. Por que o Arthur está jogando tanto no São Paulo e no Botafogo ele era secretário de lateral? Por que muitas vezes, ao invés de ter o Arthur aberto pela direita, era o Matheus Ponte para jogar numa linha mais avançada? Então, eu acho que quando você é um técnico de futebol, você tem que entender a capacidade do que aquele jogador pode te oferecer. Não chegar e olhar e falar, ele pode fazer isso. Será que ele pode mesmo fazer isso? Ou será que é melhor eu tentar descobrir qual é o máximo dele e esse máximo dele eu adequar à situação de jogo? Ontem, por exemplo, entrou em campo, no final do jogo, o Joaquim Correa, o Tuco Correa. Você percebe pela postura e pela maneira que toca na bola que é um jogador refinado, mas é um jogador, ao mesmo tempo, com uma baixa conexão com o jogo. Baixíssima conexão com o jogo. Ontem entrou num nível de conexão maior. Se conseguir cada vez mais aumentar essa conexão, aumentar essa dinâmica, essa competitividade, pode vir a ser útil ao Botafogo. Então, qual é o papel do técnico, entre tantos? Estimular o jogador, conseguir estimular o jogador a dar o seu máximo, a dar o seu melhor. Estimular e encontrar Isso. um tipo de posicionamento em que ele esteja também à vontade para poder exercer aquilo que ele sabe. Ganhar o jogador dentro do dia a dia. Exatamente. Vem cá, abraçar e falar assim, vem cá, eu tô sentindo que você está desconectado. O que está acontecendo? Você está jogando fora de posição? Você está sendo sacrificado? Onde você se sente mais à vontade? Eu posso te ajudar? Exato. Eu posso te dar soluções em que você consiga entregar um pouco mais? Sim, vamos junto, vamos abraçar? É isso que um treinador assim que tem que funciona. fazer. Exato. E a sensação que eu tinha com o Martin Anselmi é que o Botafogo, nessa ideia de explorar todas as possibilidades, o Botafogo parecia um grande improviso constante. Gente, porque a todo momento você olhava para esse Botafogo e você falava, do Martin Anselmi, o que eu posso esperar desse Botafogo? Você esperava o Danilo bem e o Montoro tentando fazer alguma coisa diferente, porque são os dois jogadores mais refinados. Só. Era uma pobreza de ideias muito grande. Para ilustrar o que você acabou de dizer, o último jogo do Martin, sob a direção do Martin Anselmi, é contra o Bragantino. O Botafogo ganha aquela partida, Ganhou né? o jogo com uma situação muito boa do Raul. Pois bem, ele botou o Montoro para marcar o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba é uma das válvulas de escape da equipe do Bragantino. É um lateral que marca bem, mas tem uma capacidade... E aí você pega um jogador que não tem... Primeiro, não tem o hábito de atuar pelo lado direito. Segundo, não é esse jogador para ficar caçando. Físico, não tem físico. Você vai perder o seu jogador, ele não vai conseguir marcar o Capixaba e você vai perder a tua maior fonte de criatividade num jogo. E ao mesmo tempo vai permitir ao adversário ficar toda hora, quer dizer... Cansar esse jogador, né? Essa falta de percepção, de sensibilidade, me parece que o Franklin Carvalho tem. E ele está conseguindo desenvolver isso. O futebol, ele tem algumas coisas que, independentemente das épocas, elas não mudam. Uma delas é essa, sobre a qual o Roger falou. Vem cá, como é que a gente pode fazer com que você renda potencializar. mais? Exatamente. É o Arthur no São Paulo, gente. O Arthur no São Paulo. O Roger não é milagreiro, mas o Roger certamente teve com o Arthur essa conversa que o Roger Machado teve com o Arthur, essa conversa que o Roger disse, vem cá, Arthur, eu gosto de você aberto, e aí, de vez em quando você vem para dentro, mas... Associa. Exato. Bom, vamos ouvir agora sobre o atual treinador do Botafogo. O Vitinho falou sobre a chegada do Franklin Carvalho. A gente ouve também a própria análise do Franklin Carvalho para o jogo de ontem. Dá uma olhada. Cara, o Frank é um cara que cobra muito. Eu falei que eu não vou falar mais do 24, mas não muda muito daquilo que ele cobrava a gente em 2024. Então, foi isso que ele trouxe de novo. Acho que a gente pode ver dentro de campo como a gente está mais feliz, como a gente está mais confiante, como a gente consegue mais trabalhar jogadas, ter paciência. Eu acho que era isso que faltava, um treinador que passava confiança pra gente. Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Não só eu, mas como toda a equipe. A gente está juntos com ele, estamos ali trabalhando no dia a dia, ele está passando muita confiança. Eu acho que isso é o mais importante e os resultados estão vindo. Então a gente precisava disso, quando ele chegou a gente estava no momento mais ou menos, mas isso a página virou e agora é seguir positivo para a gente alcançar grandes coisas lá no final da temporada. Primeiro porque quem decide sou eu, portanto esta é a resposta, claramente. E depois nós não temos uma equipa titular, temos um elenco titular. Quando nós mudámos 8 atletas para o jogo da Argentina, eu frisei isso. Depois mudámos 2, hoje mudámos 5. Não estou de acordo com a sua análise que o primeiro tempo foi inferior ao segundo, ou o que falou aí, não estou de acordo. Respeito. Ainda bem que fizemos golo, não foi aos 40, foi aos 90, foi aos 45. Ainda bem, porque isto só termina quando o árbitro apita. Você viu o mesmo jogo que eu, o adversário, e eu, uma vez mais, vou dizer, não estou a criticar, mas o adversário quis sempre quebrar o jogo, fazer cera, como falam aqui.
O juiz não pode fazer nada quando o adversário faz isto, chama a maca. Quando é o goleiro não pode fazer nada. O que o juiz pode fazer foi o que fez, que é dar tempo extra. Se calhar, na minha opinião, em vez de 7 podia dar 10, mas isso já é a minha opinião. O juiz decidiu assim, tudo certo. Nós até o apito final temos que tentar sempre fazer golo. E ainda bem que fizemos aos 90, podia ser aos 90 mais 7, valia na mesma. Tivemos 48 no primeiro tempo, 52 no segundo tempo, valeu, ganhámos, está feito. Relativamente às opções, como eu disse, sou eu que decido, entendemos, nós, comissão, que era o melhor 11 para começar a partida de hoje. Eu fiquei muito satisfeito, e já lhes disse aos dois, com o jogo do Montoro, desculpa, e do Kadir. Acho que fizeram um jogo bom, em crescendo até no jogo, e depois quisemos refrescar ali com o Tuco no lugar do Kadir, mas gostei muito dos jogos dos dois, e acho que a equipa no primeiro tempo criou oportunidades suficientes para partir em vantagem no final do primeiro tempo, portanto não estou de acordo aí, de resto respeito toda a sua opinião, e esta é a justificação para. Olha, a parte do campo, ela é fichinha para você entender a complexidade da situação hoje vivida pelo Botafogo. Enquanto estávamos no ar, o GE subiu uma notícia e ela não será abordada com grande profundidade aqui, porque é preciso tempo para digeri-la e entender as consequências. A SAF do Botafogo entrou com uma medida preparatória, uma medida chamada pré-cautelar. Ontem à noite foi aceita pela Justiça do Rio de Janeiro. E com isso, o Botafogo ganha 60 dias para protocolar de fato a recuperação judicial da SAF, né, da SAF Botafogo. Durante esses 60 dias, por exemplo, o Botafogo não pode ser atingido por penhoras, cobrança de credores, fica tudo congelado. A recuperação judicial é uma ferramenta que a gente tem aqui no Brasil, quando empresas estão sufocadas pelas dívidas, estão em situação pré-falimentar, e elas conseguem um acordo chancelado pela Justiça de pagamento dessas dívidas. Geralmente, quem tem um crédito assim, de 1 milhão, às vezes é convencido a ter um teto, você vai receber até 250 mil parcelados em tantas vezes. É assim que se dá uma recuperação judicial. Os credores têm muita dificuldade de receber a totalidade das dívidas, se estabelece um teto, isso é sempre negociado com a Justiça. Então o Botafogo protocolou ontem e conseguiu, foi aceito pela Justiça, vai ter 60 dias agora para fazer o plano total da recuperação judicial. Foi a SAF do Botafogo, não SAF o Botafogo Social. O Botafogo Social é minoritário na SAF, ele tem que ter anuência, o que o GE já apura é que tudo caminha para essa anuência ser dada. E algo me chama a atenção nesse texto aqui, porque ele é mais um capítulo da briga que o Botafogo trava contra a Eagle, que é a proprietária majoritária hoje, né? Só que está numa situação em conflito com o John Textor, né? A Eagle, por trás da Eagle está o Grupo Ares, né? O Grupo Ares é um grupo, um fundo dos Estados Unidos, que inicialmente aportou 400 milhões de dólares no conglomerado de clubes do John Textor e depois, segundo eles, a Ares, diante do que seria uma falência iminente do Leão, aportaram mais 100 milhões de dólares, então eles têm 500 milhões de dólares no negócio futebol e eles querem ter esse dinheiro de volta porque eles representam muita gente nos Estados Unidos. Essa briga acontece no Brasil e em outros países do mundo. E aí eu leio aqui no GE a seguinte informação. Após a publicação, a SAF confirmou em nota oficial, tem a nota oficial no GE para você ler, que fez o pedido de recuperação judicial e incluiu na solicitação à Justiça a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, a Eagle, que está sob intervenção judicial da administradora, a Cork Gully. Segundo a direção comandada por John Textor, a empresa, abre aspas, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol. Ou seja, a recuperação judicial do Botafogo, nos moldes em que ela foi protocolada, é mais um capítulo da briga por poder do Textor com a Eagle, né? Do qual ele ainda faz parte, mas não é mais o acionista majoritário e está afastado do comando, inclusive, fora do Botafogo, dos outros negócios da Eagle. Segue como sócio, mas está afastado do comando, por exemplo, do Lyon. Então é uma situação muito complexa. Por aquilo que eu acredito e conheço dos advogados da Eagle e da Ares, isso vai ter repercussão. Vai ter desdobramentos, porque, insisto, a disputa não é só no Brasil, que acontece entre eles. Inclusive, o Grupo Ares aposta nisso. Quero ver se o Botafogo, o Textor, tem condição de brigar com a gente por 10, 15 anos porque o Grupo Ares, em todas as frentes que a gente abriu no mundo. Claro, o Grupo Ares está se lixando para o Botafogo. Perfeito. Né? É um negócio para eles. E se lixando. Colocaram 400 milhões de dólares com a promessa de que aquilo ia dar retorno para os seus representantes. Aquilo não deu. E eles querem esse dinheiro de volta. Né? E chegaram numa situação... Hoje é ódio, tá?
Eles não conseguem sentar à mesa. Ares, Textor, ninguém quer trabalhar junto. É inviável que eles trabalhem juntos, por aquilo que eu tenho acompanhado. Eu ontem, não sei se vocês viram, fiquei com a impressão, em entrevista concedida ao André Galindo... Vamos mostrar agora, então? Então tá. O Textor ontem estava no Newton Santos, foi perguntado pelo André Galindo, antes desse pedido de RJ... Que ele certamente já tinha conhecimento. Óbvio. Né? Aceito pela Justiça em forma cautelar, né? Agora eles têm 60 dias para, de fato, protocolar o pedido completo da RJ, que é a abreviação de recuperação judicial. Bom, vamos ouvir o Textor ontem para o André Galindo. The separation of our operations at Eagle, had the clubs fighting each other. The France club owes us a lot of money back here in Brazil. As a result of that, there's been a lot of really obstruction, where Eagle is not coming with solutions, not coming with capital. Enough of the lawyers, enough of the shadow sort of activities of people working behind the scenes. Come to a meeting, put your opinions transparently into the meeting, come with capital, come with solutions, or get out of the way. I made a $25 million investment offer. I'm only allowed to put it in the form of debt, which is unhealthy. You can only take so much debt in a club. So I sought an authorization for my $25 million investment to be approved, and I wanted to vote on it. If it's not going to be for me, I also sought an authorization to issue shares so that any investor can come put money into this very valuable club. We wanted a voice. We wanted people to come to the table and say, if we're not going to let you support the club, John, we're going to support the club. So we didn't have a quorum in the first meeting. There will be another meeting on the 27th. I don't care what the vote is. If I'm in or I'm out, so long as somebody is paying the bills for this beautiful club, the fans deserve it. We created a dream. We realized that dream. But we're still dreaming. We want to win more. So the club needs money. If they don't let me put it in, somebody else puts it in, well, that's what's good for the club and the community. It's not about me, it's about Botafogo. Olha só, eu acho que eu sou um dos poucos jornalistas do Brasil que tiveram acesso aos representantes do Grupo Ares. Sei que eles falaram com alguns jornalistas, eu estive entre eles. E eu não vou aqui tomar partido do Grupo Ares. Meu papel é simplesmente apontar os cenários. Vamos tentar... Aqui a gente olha para o Botafogo, o clube brasileiro, pelo qual, inclusive, tenho enorme carinho. Mas vamos tentar olhar o que o Textor falou do ponto de vista dos investidores. Quando o Textor compra o Botafogo e depois de comprar o Botafogo, ele funda a Eagle, né, com a ideia de que ele vai ter um conglomerado de clubes, ele já tinha a parte do Crystal Palace, tinha o plano de comprar o Everton também. Aliás, é uma parte crucial do projeto não ter vingado como o Textor queria. O Everton era importante para o projeto comprar um clube maior na Inglaterra, ter o controle desse clube que ele não tinha do Crystal Palace. O Textor ele faz isso sem o capital dele, então ele vai correr atrás de investidores que possam sustentar o negócio. E aí convence esse grupo de investimento, que é gigante nos Estados Unidos, esse fundo de investimento, o Ares, vem investir no meu negócio, que é retorno certo. Em vez de deixar o dinheiro aí parado na conta, rendendo os juros nos Estados Unidos, coloca o dinheiro no meu negócio, que é retorno. Vai ser bom para os seus clientes. Vai dar certo. Beleza, 400 milhões de dólares. Pá. Depois, quando o Lyon estava quebrando, na visão da Ares, tá, aportaram mais 100 milhões de dólares. Então, são 500 milhões de dólares. Isso que falou o Textor agora, saiam do caminho. Como é que você vai convencer alguém a sair do caminho depois de ter colocado 500 milhões de dólares na mesa? Isso é muito não fácil, é assim. O discurso dele, né? Não é assim. Senta na mesa quem quer o bem do Botafogo. Exato. Ele atraiu o dinheiro, né, essa parte financeira, com quem quer saber de negócio. E não interessa se é um clube de futebol, se as pessoas são apaixonadas, se é do Brasil, se é da França, se é da Inglaterra. Os caras investem o dinheiro, como já se diz, para ter retorno. Independentemente do que acontece com o clube. Ele não representantes da Ares vieram ao Brasil. Que o resultado desportivo interfere na questão financeira. Quanto melhor o time está indo, quantos mais títulos ele ganha, financeiramente, teoricamente, esse clube está botando dinheiro para dentro. E pode ter um retorno diante daquilo que os caras investiram. Mas se não tem, se está perdendo, eles não querem saber. Eles querem o retorno da parte financeira e também que eles assim, investiram. por aquilo que eu vi, é a minha impressão, eu não noto, assim, o Grupo Ares mandou representantes, eles têm escritórios de advocacia no Brasil, né, com sede no Rio e em São Paulo. E vieram representantes do Grupo Ares porque, por exemplo, o Botafogo alega que tem essa questão está na justiça. Alega que o Lyon deve dinheiro para eles, o Lyon alega que é o Botafogo que deve. Eu conversei com representantes do Grupo Ares, me falaram o seguinte, pode ser que o Lyon deva dinheiro ao Botafogo, pode ser. A contabilidade está tão confusa que a gente quer ter acesso a ela. E se o Textor tiver razão, beleza, a gente só quer ter acesso à contabilidade. Eles alegam
que não conseguiram ter acesso ao negócio deles, que vieram ao Brasil em vão e não conseguiram, junto ao clube associativo e à SAF, ter acesso ao que eles consideram o negócio deles, afinal são sócios majoritários. Então é uma situação super complexa. O Grupo Ares poderia assumir o Botafogo? Eu acho que, como disse o PC, está bem claro que para eles é um mero número, tanto que eles foram lá e anunciaram no jornal que o Botafogo está à venda, a SAF Botafogo está à venda. Eles querem reaver o dinheiro. E eles não têm expertise para assumir um clube de futebol. Tiveram que assumir o Lyon. Tipo de negócio que eles... Chegaram até a cogitar, mas assim, como não houve acesso, também não teve match, não deu liga com a galera do clube associativo, então, eles querem só ter o dinheiro deles de volta. Essa, para mim, é uma questão que muitas vezes, ela, até pelo volume que o noticiário apresenta, ela é colocada em segundo plano, quando eu entendo que ela também está no palco e ela merece todas as luzes. A incapacidade da direção do clube associativo. Eu sou uma pessoa que acho que tudo na vida, exceto uma questão que nós passamos a ter certeza no instante que nascemos, que tudo na vida tem solução. Tudo na vida você tem que ter uma capacidade de procurar soluções. E o Botafogo Associativo, ele mostra desde o ano passado, porque essa situação envolvendo Textor, Eagle, Ares, ela não surgiu agora. Ao longo de 2025, ela foi só ganhando robustez, foi ganhando cada vez mais força, definindo um corpo, saiu do rascunho para um traço definitivo. E o Botafogo Associativo não consegue fazer nada. O Botafogo Associativo é incapaz de, ou com um lado ou com o outro, sentar e falar, vem cá, eu tenho... Eu acho que o Botafogo tem muito receio. Porque, assim, por um lado, você tem um cara que, assim, com todos os problemas que a gente sabe, gosta do status de ser o dono do Botafogo, Sim. Gosta de ser um ídolo da torcida, de colocar dinheiro. O Textor nunca teve o carinho que ele tem com o Botafogo, com o Lyon, por exemplo. Nunca teve. Né? Então, assim, ele gosta de ver o Botafogo ganhar, o ego dele infla, ele tem prazer em ver o Botafogo grande, ainda que a gente saiba o custo elevado disso. Do outro, são pessoas... muito frias, olhando números, dinheiro, Perfeito. Que não lidam... Aí tem mais um ponto... E que acham que ele é um fanfarrão. E que se odeiam. É um mitômano, E que não aceitam trabalhar com A ele. gente trabalha Não sério, a gente aceitam trabalhar com números, a gente sabe trabalhar não com aceitam trabalhar com ele. Promete retorno E tem um e você faz fanfarrão lá isso. fazendo... Que não aceitam trabalhar com ele. Não, e aí tem um associativo, que é incapaz, quando você começou usando a palavra receio, eu acho que não é receio, é incapacidade. Entende? E a incapacidade, muitas vezes, você disfarça de receio. A minha impressão, Sabe, PC... você cautela, muitas vezes, não é uma linha de pensamento, é apenas porque eu não sei o que fazer. Então, exatamente, é complexo. A minha impressão, tá? Larga a mão do Textor e dá a mão para o outro e se vê numa situação... Mas aí é que tá... Por exemplo, tem um documento ao qual eu tive acesso e eu não sei quem tem razão. Eu não sei, quem tem que decidir isso é a justiça. Eu tive acesso a um documento quando o Textor passa o comando da SAF para o Grupo Eagle, assinado pelo antigo presidente do clube associativo, o do Césio Melo, que o Botafogo abria mão da cláusula original da venda de para quem a SAF seria vendida. Eu vi esse documento, eu li o documento e entendi dessa forma. Está lá o jamegão do Césio. No papel de jornalista, nossa equipe, não fiz essa apuração sozinho, confrontou o clube associativo. Peraí, nós temos esse documento aqui que o Grupo Ares nos passou. Ah, não, isso aí era só para aquela venda ocasional. O controle de para quem o Botafogo é vendido segue com o clube associativo. Não é o entendimento do Grupo Ares. No entendimento do Grupo Ares, eles têm hoje condições de vender o Botafogo sem anuência. Então... Quem decide isso? Sei lá, amigo. É coisa para a justiça decidir. Então é muito complexo, porque é guerra de documentos, é guerra de livro de contas, é guerra de narrativa. É uma situação muito difícil. A torcida do Botafogo é só apreensão, e por isso ontem, pela primeira vez, se eu não me engano, foi o maior público no Newton Santos, tinham acho que 26 mil pessoas. Presente. Por quê? Porque ela olha, tem de um lado o mitômano, que é o John Textor. Ele acredita nas coisas que ele fala, mas só ele acredita nas coisas. E que deu um ano incrível ao Botafogo. A um custo elevado, mas deu um ano incrível ao Botafogo. Não sei se é só ele, não. Que acredita nas coisas que ele fala. Aí, tem um monte de gente. Do outro lado, tem uma empresa que pauta a sua rotina por números. Ganhei, perdi, lucro, prejuízo. E do outro lado, e isso é o mais aflitivo para o torcedor do Botafogo, é que você tem pessoas que cuidam do clube associativo que não conseguem em nenhum momento sinalizar, olha, vamos fazer isso, olha, estamos conversando com esse setor para ver. Não,
Porque o próprio passado do Botafogo, nesse século XXI, exceto o período em que o Bebeto de Freitas foi presidente do clube, ele é caracterizado pela indigência administrativa. Indigência que levou o Botafogo a ser motivo de chacota, que levou o Botafogo a frequentar noticiário que poderia muito bem ser um noticiário humorístico pelas situações que aconteciam, ou um noticiário melancólico por tudo que acontecia. E, mais uma vez, quando tem oportunidade de dizer, olha, agora no Botafogo Associativo, você tem uma reunião de pessoas capazes, diante de uma crise, porque é uma crise do ponto de vista jurídico, administrativo, que está buscando, essa equipe, uma solução. Não, fica ali caladinha, sabe por quê? Não, tá com cuidado, não é cuidado, não sabe o que fazer. Agora, olha Ainda a tem mais um situação. lado, né? Porque você citou 3. Ares, John Textor e Clube Associativo. Ainda tem a Eagle, que o Textor fundou para ser dono disso tudo. A e Eagle ele é tá a Ares. A Ares é a Não, mas ele Ares, não está sim, afastado da Eagle tá, também, e ele não tem condição de... Ele ainda é sócio do negócio, mas está afastado não das vai decisões, a não ser no Brasil, porque no Brasil... A legislação é diferente. Ele conseguiu uma vitória na justiça, né, uma liminar na justiça, que o mantém no comando da SAF Botafogo. E no resto do mundo ele está afastado do comando dos negócios da Eagle, que tem a Ares hoje como afiadora. É muito complexo. E olha só, e olha a situação a que chega o Botafogo, é muito complexo. E aí a pergunta é, quem deveria cuidar do Botafogo, independentemente de ser SAF ou não, o associativo tinha que demonstrar nesse instante que está preocupado com o Botafogo. Mas o associativo vendeu o Botafogo. É que o associativo é o que o torcedor tem de O mais futebol do próximo, Botafogo. Vendeu, né? então. É isso, eu acho que vendeu. tem um pouco disso. Essa esperança do torcedor botafoguense que hoje coça a cabeça, porque não sabe o que vai ser. Não é mais o dono do futebol do Botafogo. Ele é sócio minoritário. Talvez seja esse representante mais próximo. Perfeito. Né? Mas São então, as pessoas que viveram o Botafogo durante muitos anos. É como a Beli Vivem falou. ainda, né? Vendeu, ok. Mas tem uma ligação. Há 2 semanas, o presidente do associativo concedeu uma entrevista publicada no GE, em que ele disse assim, o Botafogo não vai morrer, amigo. Isso aí, enfim, não é nada. Isso e nada é melhor. O que eu posso te dizer... O que você está fazendo, nesse instante, para tentar encontrar uma solução? O que eu posso te dizer... Quando vieram ao Brasil, os representantes da Eagle achavam, esperavam, tinham expectativa de que o associativo pudesse largar a mão do Textor e abraçar a causa da Eagle da Ares. Mas aí tinha título brasileiro? O associativo não fez isso, pelas razões que já debatemos. Até porque o Textor tem essa carta na manga, né? De no Brasil ainda ser o dono do voto. Então eles ficaram se equilibrando entre os dois e hoje a situação é tão delicada da SAF, porque a SAF já surge na legislação para socorrer clubes que estão em situação falimentar. Então agora a gente está dando um outro remédio, que é o da recuperação judicial, para o remédio da SAF. Agora, só uma pergunta. Olha, tentem entender a complexidade. É o remédio do remédio. A SAF já é criada para, supostamente, dar condições de você salvar clubes, marcas como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, da falência. E agora a gente tem a recuperação judicial, que é o remédio da falência da SAF. Da SAF. Mas que foi o primeiro remédio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque a entrevista do Textor ao André Galindo me passa a impressão, e é claro que tudo que o Textor diz tem que ser muito bem relativizado, me passa a impressão assim, quem chegar, está com grana, chega aqui. Eu quero saber assim, se alguém chegar e quiser comprar a SAF do Botafogo, negocia com o Textor. Não, com a Eagle. Com a Eagle. Mas... Comprar a parte do Textor do grupo Eagle. Tem que negociar com a Eagle. Com a anuência do Textor, claro, ele é o dono. Né? Sim, mas aí o Textor dá anuência... O Textor tentou investidores para comprar a parte dele. O que eu sei, segundo a versão do pessoal da Ares, é que ele não conseguiu apresentar garantias dos investidores de que eles teriam dinheiro para comprar a parte da Eagle do Botafogo. Isso foi o que me falaram, o pessoal da Ares. E é isso, como é que ele vai no mercado oferecer esse tipo de produto? Como é que ele chega no mercado, diante de tanta confusão? Esse é o grande problema. É uma coisa turva. É isso, né? Imagina-se que esse investidor era o grego lá, o Marinax. Mas o negócio não avançou, não conseguiram apresentar para a Eagle uma proposta. Com outras preocupações, né? Exato. Então ele chega lá em qualquer tipo de investidor. Sou o dono do Botafogo. Mas é turvo. Você quer me comprar o Botafogo? Cara, eu quero, me dá os documentos aí. Ele apresenta os documentos aí. Quem que vai comprar? Não dá para entrar nesse furdúncio todo. A situação é muito delicada. Para mim, se agrava ainda mais pela incapacidade do associativo. O associativo se comporta como, mas estamos de braço amarrado. Essa coisa do vitimismo eu tenho horror. Mas o pior é que estão de braços amarrados mesmo, né? Venderam o clube. É possível, mesmo estando de braços amarrados, se você não tiver amordaçado, você fala. Se você tiver amordaçado, você se movimenta.
Então é assim, chegar e dizer não podemos fazer nada, me parece que é muito cômodo. Porque, de alguma forma, eles por mais que tenham vendido, eles têm alguma partezinha minoritária. Minoritária, sim. Pelo menos 10%. Faz barulho. Não, direito a ler os contratos, a estar dentro do processo, né? Para entender e ter uma interpretação. Sentar na mesa, né? Então, É isso, na ter uma interpretação. venda Olha, original, a nossa interpretação é essa aqui, é essa lado que a gente vai abraçar. Perfeito. E que vai E dar se comunica. suporte para isso. Roger, e se comunicar. Não pode ficar assim, tô de braços amarrados. Eu não posso fazer né? nada. Essa postura de vítima, eu detesto o vitimismo na vida, detesto. Eu acho que a pessoa que se vitimiza, enfim, não é uma coisa que combina com o meu temperamento. Mas essa coisa, fica ali, como disse o Roger, o contrato, não dá. Amigo, e aí? Então você vai ficar dizendo, o Botafogo jamais vai morrer, fica com um botãozinho Essa é a solução? aqui. O Botafogo essa nunca é a vai solução? morrer. E aí respondo, aguardemos os próximos passos. No momento é uma situação que não tem muito o que fazer. E aí vale destacar o caráter dos jogadores que estão lá, o caráter da comissão técnica que está lá, o caráter dos profissionais que cuidam do futebol. Porque diante de todo esse quadro, você tem um time, um departamento, gestores de futebol que estão mostrando seu caráter e são competentes. Eu acho que esse é um instante que a torcida não pode abandonar o clube. Ela tem que, todo jogo, chegar e falar assim, olha, dane-se, John Textor, dane-se essa paralisada direção do associativo e estabelece uma parceria. Porque em campo está conseguindo mostrar isso. Caráter, talento, jogadores, comissão técnica e quem cuida do departamento de futebol. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.